Nuevamente por la comunicación. Ahora agradecer a Patricia aquí. Na Regional, Consulte a Esperança. Programa apresentado todos os domingos, pontualmente às 9h30 da manhã, para responder a sua consulta de ordem sentimental, conjugal e familiar. Consulte a Esperança. Um programa da Pastoral Familiar de Lins. Apoio Marache Calçados e Lojas Tanger. Bom dia, mas bom dia mesmo para você que está aí ligado na Regional para ouvir o seu programa, o Consulte a Esperança. Um programa da Pastoral Familiar de Lins. O dever de cada um não é apenas amar os outros, é, sobretudo, tornar-se digno de ser amado por todos. A lei do amor é, a um só tempo, dever e privilégio. O dever de amar e o privilégio de ser amado. Dentro da família, é importante cultivar e passar para os filhos esta informação. O dever de fazer-se amado, sendo bom e praticando o bem. Ouçamos agora a mensagem de hoje de nosso diretor espiritual, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. O terceiro conteúdo da missão eclesial da família é a sua participação na realeza de Jesus. Jesus é o Rei do Universo que ele redimiu e salvou. A palavra rei, derivada de reger, não designa originariamente aquele que manda, quem impera. Rei verdadeiro é aquele que, vivendo e agindo com determinados critérios e valores, inspira e impulsiona a vida e a ação dos seus súditos com os mesmos critérios e valores. Quando afirmamos, pois, que a família cristã participa da missão real de Jesus, queremos dizer que a família, de posse dos valores e critérios do Evangelho de Jesus, tem a missão de transformar a sociedade e o mundo de acordo com esses valores e critérios. Mais simplesmente, a família tem a missão de transformar o mundo de acordo com o coração de Cristo. Assim como Cristo exerce o seu poder real como serviço aos homens, a família cristã encontra o sentido autêntico da sua participação na realeza do seu Senhor, pondo-se a serviço dos irmãos. E o primeiro critério do Rei Jesus é o amor. A vida cristã encontra a sua lei na ação pessoal do Espírito Santo, que anima e guia o cristão, isto é, na lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Isto vale também para o casal e para a família cristã. Seu guia e norma é o Espírito de Jesus, difundido em seus corações com a celebração do sacramento do matrimônio. Em continuidade com o batismo na água e no Espírito, o matrimônio propõe, outra vez, a lei evangélica do amor. O amor dos esposos, purificado e salvo, é fruto do Espírito Santo, que age em seus corações e se põe ao mesmo tempo como mandamento fundamental da vida moral a ser abraçada pela liberdade responsável deles. A família cristã edifica a igreja pela caridade. Aí ela se põe a serviço do homem e do mundo, gerando a verdadeira promoção humana, cujo conteúdo se encontra sintetizado na mensagem do Sínodo à família.
É vossa tarefa formar os homens para o amor e educá-los para agir com amor em todas as relações humanas, de modo que o amor fique aberto à comunidade inteira, permeado, impregnado do sentido de justiça e de respeito para com os demais, cônscio da própria responsabilidade para com a sociedade. Insisti tão longamente no amor como primeiro critério do Cristo Rei, porque, como ele mesmo disse, o amor resume toda a lei e os profetas. Mas lembremos, como no prefácio da Missa de Cristo Rei, os outros critérios do seu reinado. Seu reino é o reino da verdade e da vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Neste reino, a própria criação será liberta da servidão da corrupção, alcançando a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Um domingo de paz, de alegria e de coragem a todos os caríssimos irmãos. Ecoa pelo ar, glórias ao Rei Jesus, ensinando corações o milagre de amar. Glórias ao Rei Jesus, um grito pela paz, ecoa pelo ar. Glórias ao Rei Jesus, ensinando corações o milagre de amar. Nuvens que passam no ar irão se alegrar, pois sobre ela Jesus, nosso Rei, em sua glória virá. Oh, aleluia, aleluia, Deus é nosso Rei. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória ao nosso Deus. Nuvens que passam no ar irão se alegrar, pois sobre ela Jesus, nosso Rei, em sua glória virá. Oh, aleluia, aleluia, Deus é nosso Rei. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória ao nosso Deus. Você está ligado na Regional, ouvindo o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Este programa tem por finalidade nos lembrar que devemos sempre refletir sobre a responsabilidade que temos diante de Deus na valorização dos talentos que Ele nos deu. Talento enterrado não produz. Enterramos nossos talentos toda vez que nos omitimos e que temos medo de novos compromissos. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Regional Esperança.
pelo Código Penal brasileiro, existem apenas 2 casos onde o aborto é permitido: quando a gravidez resulta de estupro e quando a gestante corre risco de vida. O aborto é considerado crime e assim é tratado perante a lei. Quem comete um aborto e também quem ajuda a cometê-lo é considerado criminoso. Tudo o que se precisa fazer é evitar que a mulher chegue ao ponto em que precise fazer o aborto. Por isso, antes de apresentar o projeto de lei que legalize o aborto, deve-se pensar em outro, sobre o planejamento familiar. O aborto, queiramos ou não, é um grave problema de saúde pública que tem provocado a morte de mulheres de todas as idades. Acredito que a vida se inicie no momento da fecundação, e o aborto é um crime, um assassinato de um ser indefeso. Não há nenhuma razão que possa justificá-lo. Qualquer tentativa de considerá-lo como recurso extremo para defender o bom nome de uma jovem ou de evitar maiores responsabilidades econômicas em uma família não passará de disfarce indigno do mais baixo egoísmo. Do ponto de vista moral, o aborto é um atentado contra a vida de um ser humano, vivendo ainda na dependência do organismo materno para a sua evolução. Do ponto de vista social, o aborto é um flagelo pela enormidade dos males que causa a sociedade. Praticado em geral, na clandestinidade, em condições precárias e sórdidas, representa uma devastação das próprias fontes de renovação do potencial humano de uma pátria. Existem pessoas que, inibidas de usarem a palavra aborto, usam a expressão interrupção da gravidez, com isto querendo atenuar a realidade dos fatos. É o mesmo que se pretender modificar o artigo 121 do Código Penal e discriminar o homicídio utilizando-se a expressão todo cidadão terá direito de interromper a vida alheia. Em 1988, a Organização Mundial de Saúde declarou o Brasil campeão mundial do aborto, responsável por 10% dos abortos do mundo inteiro. Esta realidade é, sem dúvida, inaceitável. A Igreja, agindo sempre em defesa dos direitos humanos, condena como pecado grave não só quem faz o aborto ou nele consente, mas também quem o executa e a ele induz. Desejo a todos vocês um bom domingo. Tentaram impedir que eu viesse nascer. Planejaram que eu não fosse viver. Disseram que a hora era agora de calar minha respiração. Mas aqui dentro o amor prevaleceu. Quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo, não vou desistir. Os meses passavam, eu mandava sinais, ouvindo a voz de minha mãe. Nada de mal vai te acontecer. Tens o direito de nascer. Se hoje me escuta, ouve minha voz.
prevaleceu quando minha mãe foi tocada por Deus. Filho, não tenha medo, não vou desistir. Os meses passavam e eu mandava sinais, Ouvindo a voz de minha mãe, nada de mal vai te acontecer. Tens o direito de nascer. Se nos escutam numa só voz, foi por amor que chegamos aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir, e o seu amor foi escrito aqui em nossos corações. Vamos unidos defendendo a vida. Mostrando o mundo que foi bom nascer. É bom Se nos escutam numa só voz, foi por amor que chegamos aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir, e o seu amor foi escrito aqui em nossos corações. Se nos escutam numa só voz, foi por amor que chegamos aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir, e o seu amor foi escrito aqui em nossos corações. Se nos escutam numa só voz, foi por amor que chegamos aqui. Deus não escreve o que não pode cumprir, e o seu amor foi escrito aqui em nossos corações. Estamos apresentando, através da Rádio Regional, o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Há em todos nós uma voz divina que só nos fala quando as outras se calam. Muitos problemas que pareciam insolúveis foram resolvidos por aqueles que aprenderam a entrar em contato silencioso com o Criador. O poder do silêncio é admirável para fortalecer o organismo e nos trazer de volta a paz interior. Ouçamos agora a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Muita paz, meu irmão, minha irmã. Você quer paz? Procure um pouquinho de silêncio. Você sabe que mesmo quando o vento agita a superfície das águas, no interior ainda permanece a serenidade. Quando você se aprofunda, quando você entra dentro de si mesmo e dá uma de entronauta, necessariamente você será mais pacífico, mais assim secundário, mais reflexivo e menos nervoso. Vivemos no mundo do movimento, do ruído, do barulho. Hoje em dia é quase que impossível a gente parar, e não obstante, talvez por isso mesmo sejamos obrigados a procurar o silêncio. Mas um silêncio que não seja tanto externo,
Um silêncio que imponha o ordenamento de todos os nossos afetos e sentimentos, de nossos pensamentos, inclusive de nossos problemas e preocupações. Quando você tem um problema, entre em silêncio, procure a causa do mesmo, ore sobre ele e procure a saída. Não gaste energias com preocupações, mas tente canalizá-las para a ação. Isso só acontece após momentos de reflexão. Silêncio diante de atitudes que podem ferir-nos, diante de palavras não totalmente acertadas, diante de esquecimentos que não esperávamos. Nessas ocasiões, o canto do silêncio, em vez de aumentar a intensidade dos gritos ou a amargura da discussão, será mais benéfico. Esse canto do silêncio só o podem entoar os homens que sabem dominar-se a si mesmos e as circunstâncias em que devem atuar. O livro do Eclesiástico, no capítulo 9, nos versículos 16 e 17, trazem para nós a experiência do homem do silêncio. A sabedoria vale mais que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras calmas dos sábios são mais bem ouvidas do que os gritos de um chefe entre insensatos. Por conseguinte, não se trata de falar muito, mas de saber falar o necessário e o conveniente. Em não poucas ocasiões, o silêncio será o que melhor toca o coração. O silêncio, as plantas, as matas, as florestas, as frutas, as crianças crescem no silêncio. Deus se encarnou no silêncio. O silêncio não significa ausência, mas é a expressão da comunicação infinita, onde as palavras não são suficientes para explicar. Cultive alguns momentos de silêncio, principalmente para fazer um exame de consciência, para agradecer. Toda pessoa, pelo menos de manhã, à noite ou antes dos negócios mais importantes, deveria se retirar um pouco da corrida, do movimento, do ruído, para pensar, para refletir. O mundo seria melhor se cada pessoa parasse pelo menos 5 minutos para pensar. E o Deus do silêncio, o Deus que manda suas mensagens através do brilho das estrelas e do perfume das flores, esse mesmo Deus dificilmente se encontra no barulho, mas é encontrado no silêncio. O próprio Jesus teve necessidade de organizar dias de silêncio no deserto, de levantar-se de madrugada ou passar a noite em oração. A oração, momentos preciosos de silêncio. Quem não reza, arvora-se em fonte, e as pessoas que rezam distinguem-se por serem mais calmas, mais serenas, e as suas raízes mais profundas, e elas não são arrancadas pelos ventos. Procure nessa semana alguns momentos de silêncio. Resolva seus problemas, colocando-os na presença de Deus e pedindo que Ele os abençoe. E você, com certeza, será mais uma pessoa de paz. Amém. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor,
mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. Oh, oh. De Deus, de Deus, de Deus, de mergulhei nesse O SOS Família é um atendimento feito por casais da Pastoral Familiar para ajudar todos aqueles que estejam com problemas de relacionamento conjugal e familiar. Funciona todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, na sala da Pastoral Familiar, no Centro Pastoral Diocesano, na Rua 9 de Julho, aqui ao lado da Rádio Regional. Tudo o que acontece em nossa vida tem repercussão eterna. O bem ou o mal, tudo nos é útil ou nos compromete diante de Deus. As coisas passageiras, efêmeras e perecíveis são ocasiões que Deus nos oferece para fomentar em nós
o espírito de renúncia e criar a verdadeira escala de valores. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir o Cristo é uma escolha livre. Está bem clara a colocação do Mestre, se alguém quiser. Amor forçado não é amor. Só ama verdadeiramente quem é livre para amar. Um bom domingo a todos, na paz de Cristo. Na Regional, Consulte a Esperança. Programa apresentado todos os domingos, pontualmente às 9h30 da manhã, para responder a sua consulta de ordem sentimental, conjugal e familiar. Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Apoio Marache Calçados e Lojas Tanger.